Incontinência urinária. A incontinência urinária é a perda involuntária da urina pela uretra. O distúrbio é mais frequente no sexo feminino e pode manifestar-se tanto na quinta ou sexta década de vida quanto em mulheres mais jovens. Atribui-se essa prevalência ao fato de a mulher apresentar, além da uretra, duas falhas naturais no assoalho pélvico: o hiato vaginal e o hiato retal. Isso faz com que as estruturas musculares que dão sustentação aos órgãos pélvicos e produzem a contração da uretra para evitar a perda urinária e o músculo que forma um pequeno anel em volta da uretra sejam mais frágeis nas mulheres. Estima-se que mais de 8 milhões de brasileiros tenham incontinência urinária, problema que pode acometer mulheres e homens de todas as idades, raças e níveis socioeconômicos. Entre as pessoas com idade superior a 60 anos, acredita-se que de 30 a 60% tenham incontinência. Mulheres são mais predispostas do que os homens. Entre os idosos que vivem em casa de repouso, pelo menos 50% apresentam incontinência urinária. O número exato de pessoas com incontinência não é conhecido, mas pode superar bastante as estimativas citadas. Diferentes doenças podem causar os sintomas. Algumas delas são transitórias e facilmente tratáveis, como infecções urinárias e vaginais, efeitos colaterais de medicamentos e constipação intestinal. Mas outras causas podem ser duradouras ou permanentes. Entre elas destacam-se doenças como a bexiga hiperativa, fraqueza dos músculos que sustentam a bexiga, bexiga caída e incontinência urinária de esforço, fraqueza do músculo esfincteriano, que envolve a uretra, defeitos de nascimento, doenças e lesões da medula, cirurgias sobre a bexiga, órgãos genitais femininos e outros órgãos pélvicos, doenças que afetam os nervos ou músculos. Por exemplo, derrame cerebral, esclerose múltipla, poliomielite, distrofia muscular e etc. Em alguns pacientes, mais de uma causa podem estar presentes. A eliminação da urina é controlada pelo sistema nervoso autônomo, mas pode ser comprometida nas seguintes situações: comprometimento da musculatura dos esfíncteres ou do assoalho pélvico, gravidez e parto, tumores malignos e benignos, doenças que comprimem a bexiga, obesidade, tosse crônica dos fumantes, quadros pulmonares obstrutivos que geram pressão abdominal, bexigas hiperativas que contraem independentemente da vontade do portador, procedimentos cirúrgicos ou irradiação que lesem os nervos do esfíncter masculino. Vou estar explicando aqui onde estão localizados os esfíncteres. Estão localizados nas aberturas de cavidades como a boca, a bexiga, o ânus, a vagina, músculo da pupila, esfíncter palatofaríngeo, dentre outros. Quase todos funcionam involuntariamente, embora alguns possam, em certa medida, sofrer um certo controle de vontade, como na incontinência urinária. Aqui vocês podem observar algumas imagens relacionadas a causas que eu já citei anteriormente, que são a obesidade, a gravidez e a tosse crônica nos fumantes. Tipos de sintomas. Incontinência urinária de esforço. O sintoma inicial é a perda de urina quando a pessoa tosse, ri, faz exercício ou movimenta-se. Incontinência urinária de urgência, mais grave do que a de esforço. Caracteriza-se pela vontade súbita de urinar que ocorre em meio às atividades diárias, e a pessoa perde urina antes de chegar ao banheiro. Incontinência mista. Associa os dois tipos de incontinência acima citados, e o sintoma mais importante é a impossibilidade de controlar a perda de urina pela uretra. A enurese noturna é a incontinência que ocorre durante o sono.
O exemplo mais típico é o da criança que faz xixi na cama. Embora a maioria das crianças já tenha aprendido a controlar a micção em torno dos 3 aos 4 anos de idade, considera-se normal que algumas crianças ainda urinem na cama até os 5 ou 6 anos de idade. Aqui estão algumas imagens relacionadas aos tipos e sintomas, como a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência, a incontinência mista, que está relacionada com a incontinência urinária de esforço e a de urgência. E a enurese noturna, que acontece a incontinência urinária no período da noite, durante o sono. Tratamento. O tratamento da incontinência urinária por esforço é basicamente cirúrgico, mas exercícios ajudam a reforçar a musculatura do assoalho pélvico. Para a incontinência urinária de urgência, o tratamento é com medicamentos e fisioterapia. E também pelos autotratamentos. Por exemplo, você tem a opção de fazer exercícios para o assoalho pélvico, evitar a cafeína e usar roupas íntimas absorventes podem ajudar a reduzir a incontinência. Reeducar a bexiga, aumentando gradualmente o tempo de micção, também pode ajudar. Alguns medicamentos são apenas indicados em casos específicos, em que os benefícios não compensam os riscos, devido às contraindicações que apresentam efeitos colaterais que podem causar como boca seca, tonturas, diarreias ou até retenção urinária, sendo recomendados quando outras formas de tratamento, como os exercícios de fisioterapia, não são suficientes. Aqui algumas recomendações. Procure um médico para diagnóstico e identificação da causa e do tipo de perda urinária que você apresenta. Não pense que incontinência urinária é um mal inevitável na vida das mulheres, depois dos 50 a 60 anos. Se o distúrbio for tratado como deve, a qualidade de vida melhorará muito. Considere os fatores que levam à incontinência urinária do idoso: uso de diuréticos, ingestão hídrica, situações de demência e delírio, problemas de locomoção, e tente contorná-los. Às vezes, a perda de urina nessa faixa de idade é mais um problema social do que físico. Evitar a obesidade e sedentarismo, controlar o ganho de peso durante a gestação, praticar exercícios fisioterápicos para fortalecer o assoalho pélvico, são medidas que podem ser úteis na prevenção da incontinência urinária. O farmacêutico no tratamento da incontinência urinária é auxiliando no uso de medicamentos como oxibutinina, cloreto de trópico, estrogênio ou imipramina, por exemplo. São alguns dos medicamentos indicados para os tipos de tratamento da incontinência urinária, como forma de reduzir as contrações da bexiga ou melhorar a ação do esfíncter, da uretra, diminuindo os episódios de perda involuntária da urina.